Bom, queria começar esse vídeo aqui agradecendo a você que está sempre aqui, mesmo diante de toda a situação do Botafogo, agradecendo você que deixa seu like, se inscreve e nos ajuda aqui nesse canal. O segundo ponto desse vídeo que eu queria falar é que, de maneira alguma, este vídeo serve para passar pano para o Botafogo, para os jogadores ou para qualquer um que tenha errado nessa situação. Nós sabemos que os jogadores, o que eles têm feito nesse final de campeonato é uma vergonha. A omissão que se vê em campo em Botafogo, a falta de vontade, o medo de jogar bola que se vê em campo do Botafogo, né? Eu poderia citar aí vários e vários jogadores, seriam poucos jogadores que eu citaria como jogadores que estão empenhados e que estão realmente jogando o bom futebol. Algo absurdo o que acontece com o Botafogo, o que esse elenco fez com o Botafogo no final da temporada, a forma que tudo está se desenhando para acontecer no final do campeonato e a forma que o Botafogo tá entregando esse título nas mãos aí de rivais, seja Palmeiras, Grêmio, Deus me livre, Flamengo, enfim, mas agora foge um pouco do nosso controle. Então eu queria dizer que estamos sim revoltados e que os jogadores, na nossa opinião, são os principais culpados nesse final de temporada. Porém, é claro que não dá para passar pano também para outras situações. Situações essas que prejudicaram também bastante o Botafogo. Podemos começar aí pelo fato do Luiz Castro ter saído no meio da temporada, uma atitude muito pouco profissional, apesar do valor absurdo que ele iria receber, da convocação aí do Cristiano Ronaldo, enfim, ele recebia muito bem no Botafogo, e ele ter abandonado o barco com a carreira que ele tem, com a grana que ele já tem e com a função que ele exercia aqui no clube, com o técnico confiando nele, foi uma atitude, na minha opinião, de um péssimo profissional. Além disso, isso também vai passar por um setor que eu sempre elogio aqui, que é o scout. O scout do Botafogo eu sempre elogiei e sempre fez, na minha opinião, ótimas contratações. Porém, não dá para você contar com laterais como Hugo e de Plácido. Você tem Rafael e Marçal, que são laterais que vivem se machucando, que não pode contar sempre. Você não pode ter como primeira opção no banco Hugo e de Plácido, na minha opinião. Então o scout falha sim nesse momento e falha também em outros momentos, como não ter um meio armador mais habilidoso, que possa quebrar linhas, que possa atuar no lugar do Eduardo, que não tem jogado nada, tem, na minha opinião, se escondido do jogo, não feito nada decente nessas últimas partidas. Então, o scout falha bastante também. A gestão do elenco também falha, talvez, em ouvir muito a torcida no sentido da emoção, no sentido de ouvir muito os jogadores e dar ali a chance do Lúcio Flávio a assumir o clube, mesmo sem estar capaz, sem estar à altura do cargo ainda. Então, tudo que eu tô falando aqui é a minha visão, tá? Vocês podem concordar ou não. Então, eu vejo vários erros no Botafogo acontecendo. É claro que no momento da emoção nós apoiamos o Lúcio Flávio, enfim, mas a gestão não devia ouvir tanto assim a torcida, os atletas deviam ser mais profissionais. Então o erro passa em diversas esferas. E é claro que também passa pela questão da arbitragem. Por mais que possa parecer que é uma passação de pano, como os rivais falam, é um choro, nós aqui no canal Fogo no Meu Coração não caímos nessa. O que tiver que reclamar em favor do Botafogo e nós tivermos na razão, nós vamos reclamar. Pode falar que é choro, pode tentar desdenhar, pode tentar diminuir a nossa reclamação, mas contra fatos não há argumentos. O Botafogo foi sim prejudicado com a arbitragem e, inclusive, pela arbitragem e inclusive, né, o degringolar da situação do Botafogo piorou muito depois de erros aí cruciais contra a equipe. Então, obviamente, a arbitragem foi um dos principais fatores, se não o principal fator, para abalar com o psicológico da equipe, o psicológico de jogadores que foram fracos psicologicamente. Então, assim, é um conjunto de erros que levam o Botafogo à situação que está hoje. É um clube que depois de 2 anos está ali disputando o título, é uma surpresa para muita gente? É um clube que melhorou bastante estruturalmente? Sim. É um clube que está quitando as dívidas? Sim. O Textor faz uma boa gestão? O Textor está comprando o barulho da equipe? Sim. Só tenho muito mais a agradecer ao Textor, a gestão da SAF, principalmente ao Textor, que tem colocado a cara à tapa, diferente de muitos outros que passaram pelo Botafogo, tá? Do que reclamar ou desdenhar. Porém, o que fizeram no final desse campeonato é de uma maldade, entre aspas, porque não foi a intenção de ninguém, mas é de uma maldade com a torcida sem tamanho. E então o torcedor tem o direito de fazer o que quiser. Se o torcedor quiser parar de acompanhar no que vem, se o torcedor quiser cancelar o sócio, ele tem o direito de fazer o que quiser. Porque ninguém mais do que o torcedor sente na pele
esse tempo que o Botafogo vem sofrendo aí com péssimas gestões e agora mesmo com uma boa gestão vem aí, através de diversos pontos que eu citei, maltratando bastante o torcedor. Então, o torcedor é o único que tem razão nessa história toda. Bom, nesse vídeo de hoje aqui, depois dessa introdução muito longa, mais de 5 minutos de introdução, depois de estar sem dormir praticamente, com essa cara de sono acabado aqui, porque realmente a gente vive o Botafogo, a gente sofre pelo Botafogo, a gente tá aqui todos os dias ansioso, vendo rodada não só do Botafogo, mas também de rivais, enfim, acompanhando isso diariamente. Tem sido muito maçante o final do ano, tem sido muito torturante. Então, assim, tá difícil dormir, tá difícil se manter como um ser humano normal nesse momento. Você realmente começa a ficar meio lelé, tá? Você começa a ficar sem dormir, começa a ficar cansado e realmente eu não vejo a hora disso tudo acabar. Mas vamos ver, vamos continuar torcendo até o final. Enquanto houver chances, haverá também esperança. Então, no vídeo de hoje, trouxemos aí, cara, para tentar amenizar um pouco esse clima, trouxemos uma possível contratação do Botafogo pro ano que vem, tá? Um jogador importante. Trouxemos também algumas falas do Thiago Nunes pós-jogo, falas positivas aí que possam representar algum tipo de mudança. E trouxemos principalmente, né, um dos principais, se não o principal motivo, que também contribuiu para o Botafogo cair de rendimento. Claro, não tirando a culpa de nada dos outros pontos que eu falei, dos jogadores, dos erros, enfim, mas trouxemos também o relatório do John Texto aí, que apontou que o Botafogo teria aí pelo menos mais 11 pontos se a arbitragem fosse correta com a equipe. Então, quero pedir novamente seu like, que você se inscreva, vou soltar a intro rapidinho aqui e já vou voltar na tela com essas notícias para vocês. É isso, galera. Meu nome é Gabriel, um prazer estar novamente aqui pra vocês. Se você não for inscrito ainda, for um novo canal, esse é o canal Fogão no Meu Coração. Nós trazemos notícias todos os dias pra vocês sobre o Botafogo, obviamente, sobre tudo que envolve o clube mais tradicional. E também à noite temos sempre uma live aqui por volta das 8 horas. Então se inscreva, ative o sininho pra você não perder nada, tá? Vou botar na tela agora aqui a principal notícia do vídeo de hoje. Não a principal, né? Uma das principais que acho bem bacana de se colocar na tela aqui pra dar uma leveza aí no clima. Vambora. Tá aí, ó. O Botafogo demonstrou interesse na contratação de Álvaro Monteiro, tá? Goleiro que é do Milionários aí, também da seleção colombiana. O arqueiro está aí com 28 anos e tem um vínculo até 2027 com o clube colombiano. Porém, o Botafogo aí está tentando pagar essa multa e trazer o goleiro aí, segundo informações da Rádio Caracol, Sebastián Vargas, um jornalista aí colombiano, tá? O goleiro teve passagem por bons times da Colômbia e, por incrível que pareça, cara, ele teve passagem pelo São Caetano aqui no Brasil. Hoje em dia, ele tem 28 anos, está muito mais experiente e atua aí pelo Milionários, um dos maiores times da Colômbia, e pela seleção colombiana. Então, eu acho aí que para substituir para substituir o Lucas Perry, tá? E ser titular aí com o Gatito no banco, ou disputar a vaga com o Gatito, não sei como vai acontecer a partir do ano que vem, ele é um bom nome. Eu acredito, sim, como eu falei no vídeo, eu confio no scout, apesar dele ter errado em posições aí que, na minha opinião, foram cruciais aí para o desempenho do Botafogo permanecer baixo em momentos difíceis. Porém, eu acredito aí que eles vão acertar no goleiro e esse daqui parece ser uma boa opção, realmente um achado aí do scout do clube. Vamos agora torcer para ser realmente um bom jogador, tá? Outra notícia do vídeo de hoje, cara, é sobre o Thiago Nunes aqui, tá até aqui separado aqui, ó, que o Thiago Nunes considerou o empate contra o Fortaleza justo e destacou o poder de reação com o Botafogo. E eu queria frisar isso aqui, ó, quem entrou foi muito bem. Talvez essa frase aqui dele, principalmente essa frase aqui ao longo do trecho que ele falou muita coisa, não vou ficar aqui enrolando vocês, nem lendo o que ele falou exatamente, mas teve uma hora que ele criticou, falou que foi um pouco previsível nos passes aí, e o poder de reação da equipe também teve um poder de reação no segundo gol, principalmente depois das mudanças aí, e ele destacou essa frase que tá aqui no título, que é quem entrou foi muito bem. Isso pode, né, isso pode dizer que o Botafogo tem alguma mudança a partir da próxima partida, porque, pelo amor de Deus, Thiago Nunes, vem cá. Jogadores como Diego Costa, jogadores como Danilo Barbosa, jogadores como o próprio Carlos Alberto, que não tem sido muito utilizado, enfim, estão pedindo passagem nesse time. Bota os caras pra jogar. Gabriel Pires no lugar do Eduardo, que seja, tenta mudar. Como tá difícil, Thiago Nunes. Então, vamos torcer pro Thiago Nunes fazer aí as mudanças necessárias, tá? Então, pelo menos essa frase aqui me dá uma pequena esperança de que ele vai mudar o time aí para a próxima rodada, pelo amor de Deus. Esses que eu citei agora precisam muito entrar na equipe, tá? E para finalizar, mas não menos importante, tá aqui, ó. Essa notícia, cara, é muito importante que vocês não tratem essa notícia, né? Que a gente, torcedor, enfim, não trate essa notícia com desdenho ou como choro, não caia nesse papo de rival, nesse papo da mídia, nesse papo da grande mídia, enfim. É muito importante que o Botafogo, apesar de ter errado muito, como eu falei aqui, fiquei criticando jogadores diversos,
vezes, não só nesse vídeo aqui, mas apesar de ter errado muito, o Botafogo foi sim prejudicado nesse Campeonato Brasileiro, tá? O Botafogo, o Textor, ele contratou, tá? Um instituto sério, um instituto francês, que faz a questão de análise do futebol, de erros de arbitragem, e o Botafogo poderia ter, neste momento, 21 pontos a mais que o Palmeiras, tá? O Botafogo deixou de ganhar ali cerca de 11 pontos, segundo o relatório, tá bom? O Botafogo deixou de ganhar cerca de 11 pontos, segundo o relatório, e o Botafogo poderia estar já com a mão na taça, já comemorando o título nesse momento, se não fosse erros de arbitragem. Inclusive, é provável que o Textor use esse relatório em sua defesa aí, nas ações que moveram contra ele aí, pelas declarações que ele fez nos últimos jogos. Então, assim, cara, é muito importante que essa notícia, você que não leu na íntegra, tá no Fogão Net, ó. Acho que foi ontem que postaram aqui, ó, dia 23, isso. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Efeito arbitragem, resultados reais apontam que o Botafogo teria aí 21 pontos a mais que o Palmeiras. Então, assim, e também muito mais pontos que vários rivais, na minha opinião. Porque se o Botafogo tiver realmente cerca de 9, 10 pontos a mais, ele já estaria com a mão na taça. Então, assim, cara, é muito importante que não seja esquecido também, apesar de todos os pesares, de todos os outros pontos, é muito importante que não esquecemos, que a gente não esqueça que o Botafogo foi sim também prejudicado bastante pela arbitragem da CBF e foi um dos fatores decisivos, se não o fator decisivo, para o Botafogo estar na situação que está, além aí de tudo que eu falei, das críticas de jogadores, enfim, mas não podemos também cair na narrativa e culpar só o clube, só a instituição e esquecer aí a federação, a arbitragem, tudo mais que foi vergonhoso nesse campeonato, porque pela primeira vez em muito tempo a gente tem alguém que está comprando nosso barulho de verdade, alguém que, além de comprar o clube, de defender o clube, está defendendo o clube nacionalmente, internacionalmente, está botando a cara para fazer aí, gastando dinheiro pro Botafogo aí, provar com dados que foi realmente prejudicado. Então a gente não pode cair também em narrativa e deixar de comprar um barulho, sendo que a gente tem todo embasamento para reclamar e para comprar esse barulho. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela sua visualização aqui, por você estar aqui até agora. Deixa seu like se não deixou ainda, isso é muito importante. Se inscreva, se quiser ser membro do canal, assine o clube de membros que você ajuda bastante a gente. E ficamos por aqui. Um grande abraço. Mais tarde à noite tem live com o Rafael. E vambora. Apesar de tudo e de todos, a gente vai sempre acreditar no Botafogo até o final.